21 de dezembro, reta final. 21 de dezembro do nosso mistério de Natal. Vamos lá? O lago parecia uma tigela de porcelana azul, com uma borda toda de ouro. O pai acordou Joaquim cedo, na segunda-feira, dia 21 de dezembro. Temos que andar depressa, é que hoje começa a trabalhar um pouco mais cedo, mas isso também é importante. Talvez seja até mais importante do que o meu emprego. Joaquim sentou na cama e abriu a portinha do dia. Estava quase começando a ter medo de que chegasse o Natal, porque depois do Natal não sobraria mais nada no calendário. Naquele dia, havia a imagem de uma aldeia, à beira de um lago reluzente. A aldeia e as colinas ao redor do lago estavam banhadas de luz dourada. Joaquim começou a ler. Evangeliel. De manhã bem cedo, no final do segundo século depois de Cristo, os peregrinos entraram a toda velocidade na cidade de Damasco, no rio Barada. Passaram por 2 soldados que guardavam o portão ocidental e entraram por uma rua reta que atravessa a cidade inteira. Os soldados se entreolharam confusos. O que foi isso? Uma rajada de vento noroeste? Mas não foi só vento e areia. Acho que vi também gente. Os 2 soldados se lembraram de uma velha história de alguns anos atrás sobre algo que tinha acontecido no portão oriental. Um grupo de soldados fora derrubado por uma procissão que se aproximou pela rua principal e saiu às pressas pelo portão da cidade. Era composta de pessoas e animais, e um dos soldados achou que tinha visto também anjos. Pois quando Elizabeth, Efiriel e os outros passaram correndo pelo portão oriental, por acaso também depararam com alguns soldados romanos. Os soldados caíram, levantaram confusos e tentaram ver para onde a procissão tinha ido. Mas já estava a muitos quilômetros e muitos anos de distância. No fim da tarde, certo dia, em meados do século II, chegaram ao lago de Genezaré, na Galileia, pararam diante de uma aldeia e olharam para a água que rebrilhava. As colinas pareciam uma guirlanda em torno do lago, e com o sol dourado da tarde iluminando-as, Elizabeth achou que o lago parecia uma tigela de porcelana azul com uma borda toda de ouro. A aldeia era formada por casas simples, cada uma com um pequeno abrigo ao lado para os animais. Entre as casas caminhavam burros levando cargas, guiados por homens que usavam túnicas ou mantos. Mulheres com vestidos drapeados carregavam jarras na cabeça. Estamos em Cafarnaum, que fica na velha trilha das caravanas entre Damasco e o Egito, explicou Efiriel. Foi aqui que Jesus chamou seus primeiros discípulos. Um deles, Mateus, era um funcionário da alfândega por Cafarnaum, pois Cafarnaum era um importante posto comercial. Os irmãos André e Simão Pedro foram outros 2. Ambos eram pescadores. Segui-me, disse Jesus. Eu vos transformarei em pescadores de homens. Ele também os ajudou a pegar peixes de verdade, Empuriel logo acrescentou. Sim, sem dúvida. Efiriel concordou. Certa vez, quando Jesus estava à beira do lago para falar com um grande grupo de pessoas, viu 2 barcos ancorados na praia. Um deles pertencia a Simão Pedro. Jesus entrou no barco de Pedro e lhe pediu que zarpasse. E de dentro do barco, no lago, falou para a multidão. Foi uma boa ideia, pois todas as pessoas puderam vê-lo enquanto falava. Quando terminou de falar, pediu a Simão Pedro que remasse mais para dentro do lago e jogasse ali suas redes. Pedro disse que tinha tentado pescar a noite inteira e não apanhara nenhum único peixe. Mesmo assim,
fez o que Jesus pedia e apanhou tantos peixes que a rede arrebentou com o peso. Numa outra ocasião, disse Empuriel, eles estavam no lago. De repente, deu uma tempestade e os discípulos ficaram com muito medo de se afogar. Mas Jesus apenas se deitou e dormiu. No final, ele precisou aplacar a tempestade para conseguir acalmar os discípulos. Estava mostrando para eles que tinha muita pouca fé, explicou Efiriel. Empuriel concordou vigorosamente. Sim, sem dúvida. Houve também outra ocasião em que os discípulos estavam sozinhos no lago e Jesus se aproximou deles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram, tiveram medo. Acharam que fosse um fantasma ou algo assim. Mas quando Simão Pedro viu que era Jesus, resolveu se exibir também, para provar como era grande a sua fé. Assim, saiu do barco e começou a caminhar sobre a água também. No início, correu tudo bem, mas logo ele sentiu medo das ondas e começou a afundar. Chamou então Jesus para ir salvá-lo. Josué bateu seu cajado de pastor contra um monte de pedras no chão. Para Belém, para Belém. Seguiram a toda velocidade pela margem do lago de Genezaré. Pouco depois, Efiriel lhes disse que parassem. Apontou para uma escavação na rocha. Foi ali que Jesus pronunciou o famoso Sermão da Montanha, falando sobre as coisas mais importantes que quis nos ensinar. E quais são elas? Perguntou Elizabeth. Empuriel abriu as asas, saltou no ar e disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui foi interrompido por Efiriel. Sim, ele ensinou as pessoas a rezar. E, acima de tudo, quis ensinar os seres humanos a serem bondosos uns com os outros. Além disso, também quis mostrar que ninguém é perfeito diante de Deus, mas que assim está bom. Abençoados sejam os misericordiosos, disse Empuriel. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Ama teus inimigos e reza pelos que te perseguem. Aquilo que quiseres que os outros te façam, assim deves fazer para eles. Chega, obrigado, interrompeu Efiriel. Nós já sabemos que você se lembra de tudo. Não é para menos, sendo um dos anjos do Senhor. Os 3 reis magos também queriam dizer alguma coisa. Gaspar e Baltazar fizeram um sinal para que Melquior falasse. Mas não basta saber de cor as regras da vida. É mais importante tentar segui-las. E o mais importante de tudo é fazer algo pelas pessoas necessitadas, pelos pobres e doentes, pelos que estão fugindo de casa. Essa é a mensagem do Natal. Para Belém! Exclamou de novo Josué. Para Belém! Mal haviam recuperado a velocidade, quando Efiriel se virou para Elizabeth e lhe disse que estavam passando pelo lugar onde Jesus havia alimentado 5.000 pessoas com apenas alguns peixes e pães. Sim, sem dúvida, exclamou Empuriel. Jesus queria que as pessoas compartilhassem o pouco que tinham. Se elas conseguissem aprender a compartilhar as coisas com os outros, ninguém mais seria pobre nem passaria fome. Quando chegaram à aldeia de Tiberíades, desviaram-se do lago e subiram por uma área montanhosa. Na cabeceira de um vale fértil, cheio de palmeiras e árvores frutíferas, encontraram outra aldeia. Efiriel disse à procissão que parasse. O relógio angélico indica que faz 107 anos que Jesus nasceu. Essa cidade se chama Nazaré. Foi aqui que Jesus foi criado pelo pai, o carpinteiro José. Foi aqui que um anjo do Senhor apareceu a Maria para lhe dizer que ela ia ter uma criança.
Mal tinha acabado de falar quando algo caiu através de uma abertura no céu. Dali a um momento, mais um anjo estava postado diante dos peregrinos. Na mão trazia uma trombeta. O anjo tocou a trombeta e disse: "Sou o anjo Evangeliel e venho proclamar uma grande alegria para vocês. Falta pouco tempo para Jesus nascer." Impuriel começou a esvoaçar em torno de Elizabeth. "Ele é um de nós e estará conosco na última parte da nossa viagem a Belém." Elizabeth se lembrou das palavras de uma velha cantiga de Natal e cantou na voz mais bonita que conseguiu. Desceu o anjo do Senhor e em volta brilhou a glória. Os 3 reis magos aplaudiram, pois ela cantou lindamente. Com isso, ela ficou envergonhada. Só para eles não olharem para ela, falou: "Acho que devemos estar chegando perto de Belém, pois há tantos anjos por aqui." Josué deu um tapinha no traseiro de um dos cordeirinhos. "Para Belém! Para Belém!" Agora, faltava apenas 100 anos para chegarem à cidade de Davi. "Agora, as coisas estão começando a se encaixar", disse o pai. A mãe se virou para ele, surpresa. "Você está querendo dizer que eles chegaram na Terra Santa?" "Não", disse o pai. "Ontem, Quirino disse algo quando estavam se aproximando de Damasco. É bom estar de novo em casa. Naturalmente, é porque o governador da Síria pode muito bem ter vivido em Damasco. Mas parece que eu estou ouvindo a voz de João. É bom estar de novo em casa." "Você quer dizer que João, que fez o calendário mágico, ele realmente veio de Damasco?" perguntou Joaquim. "Creio que sim", disse o pai. "Quem é Quirino nessa história extraordinária?" "Foi Quirino que deu a Elizabeth um calendário de Natal. Aquele com a imagem da garota loira. Foi assim que ele imaginou uma maneira de ele mesmo entrar na história que está contando. Ele e a jovem que conheceu em Roma. João introduziu tudo isso no meio desta longa história. Embora Quirino e aquele calendário de Natal só tenham aparecido nos capítulos 12 e 13. Quirino dizia dixe o tempo todo quando tinha algo para dizer. Isso significa eu disse ou eu falei. E aqui estou, ouvindo de novo a voz do velho João. Ele falou e o que ele disse está neste notável calendário. Você tem razão, disse a mãe. Mas hoje apareceu uma informação muito interessante, continuou o pai. O quê? Perguntaram juntos a mãe e Joaquim. Aquele velho florista descreveu muitas cidades e lugares na longa jornada para Belém. Mas hoje a descrição foi mais exata. Ele escreveu sobre uma rua que atravessa Damasco em linha reta, desde o portão oeste até o portão leste. Só uma pessoa que tivesse familiaridade com esse lugar escreveria algo assim. Talvez, disse a mãe, mas você não acha que ele talvez tenha ouvido aquela velha história sobre os soldados que foram derrubados por uma procissão de anjos? Não, que absurdo, disse o pai enfaticamente. Mas ele mesmo se interrompeu. O fato é que não se pode descartar nada. Ah, se nós conseguíssemos encontrá-lo... Joaquim estava pensando em algo muito diferente. Olhou para o papelzinho que estava lendo. Apontou uma sentença com o dedo e disse: O rei mago falou que é importante fazer alguma coisa pelas pessoas que estão fugindo de casa. O que vocês acham que ele quis dizer com isso? Creio que ele estava pensando nos refugiados, pessoas assim, disse o pai. Exatamente, é bem o que eu pensei. E o que você pensou? Perguntou a mãe. Pensei que isso tinha a ver com a moça da foto. Ela era uma refugiada
e era a namorada dele. Antes de Joaquim adormecer naquela noite, passou um tempinho brincando com as letras do alfabeto. Pensou no velho João, que tinha encontrado Elizabeth em Roma, e pensou em Roma, que se transformava em amor quando se lia a palavra de trás para frente. Finalmente, escreveu algumas letras mágicas no seu caderninho. Elizabeth, Te Basile, Roma, amor. Esse diagrama parecia uma porta, ou talvez uma portinha dentro de outra porta. Mas o que haveria dentro daquela portinha? E assim encerramos o dia 21 de dezembro. Estamos chegando ao fim dessa aventura e espero que vocês estejam gostando, acompanhando, e fica aqui o meu recado. Então, prepare-se bem para o Natal, assista os vídeos se você perdeu algum e sempre indique para alguém que talvez está precisando dessa luz do Natal, dessa luz da esperança do Jesus que está vindo nesse tempo de advento. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.